Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Sejam muito bem-vindos a essa temperatura baixa, mas agradável. Aqueles que estão acostumados com frio, com calor, podem sentir um pouquinho de diferença, mas tem gente que viaja longe para sentir frio. Estamos aí agora. Qual a temperatura, Felipe? 12 graus. Que maravilha. Ótimo para poder sair correndo de camiseta, short aqui, ó. Maravilha. Caríssimos, caríssimas. Gênesis, capítulo 16. Abrão já tinha recebido a promessa de ser pai. Sarai, sua esposa, já está incomodada com o tempo que já passara e que não tinha ainda tido o filho. Daí, dentro de sua compreensão, achando que poderia resolver o problema com suas próprias compreensões de vida e que eram, inclusive, legítimas dentro do Código de Hammurabi, o código legal daquela época, dá sua esposa Agar a seu marido, para que ela, então, coabitando com seu marido, pudesse dar a ele o filho, que seria o filho da promessa. Porém, com o passar do tempo, aquela que carregava a criança começa a olhar com um certo desdém e desprezo para Agar, para Sarai. E é muito interessante, eu acho fantástico. Eu não sei se aqueles que são casados devem saber o que isso significa, seja quando vem da parte do homem ou da mulher, do esposo ou da esposa. Quando alguma coisa dá errado e aquela pessoa vira e fala assim: a culpa é sua. Mas você que mandou fazer? Não, a culpa é sua. Não importa. Bem, o que isso nos diz? O que esse texto tem como uma das maiores riquezas, e tem outras tantas, mas eu gostaria de trazer exatamente essa. Sara é exatamente uma pessoa que até acredita no Senhor, mas não está disposta a aderir a tudo o que o Senhor indica. Prova disso é que, então, não vamos dar o nosso jeito aqui que a gente resolve esse problema. É só você dormir com Agar.
A circunstância principal é essa. E quando, nesta situação, aquilo que foi a prova da incapacidade de aderir verdadeiramente ao caminho proposto pelo Senhor a Abraão, Sara começa a receber o insulto daquilo que era o sinal da sua incredulidade. A mãe do filho de seu esposo, todos os dias, mesmo sendo escrava, zombava dela. Bem, permitam-me. O caminho de crer em nosso Senhor é o caminho de aderir ao caminho com Ele. Conhecê-lo é participar de sua vida. E a vida, quando ela é participada por um compromisso sincero, leva em consideração os passos que cada pessoa consegue dar. Assim acontece na nossa história. Podemos, inclusive, querer que uma pessoa que tenha suas limitações ou esteja num processo de recuperação, por exemplo, que ela comece, se ela sofre um acidente, nesse acidente ela fica prejudicada em sua mobilidade e tem possibilidade de voltar às suas atividades normalmente, é necessário, sim, que acreditemos e demos força para que aquela pessoa volte a caminhar através dos seus exercícios, fisioterapia, mas nós não podemos fazer com que ela simplesmente comece a andar de um dia para o outro. Há alguns casos em que a pressão é tão grande que alguns desistem. O que quero dizer com isso é que cada ser humano, cada pessoa tem o seu tempo e sua história, é fato. Mas o participar da vida de alguém significa também entender o seu ritmo, entender como ela caminha. A vida tem o seu ritmo. Abrão queria um filho e espera. Sarai não quer esperar e quer filho. Mas existe um tempo. Ou acredita-se que ele realmente, o Senhor nosso Deus, realiza a sua promessa, ou então não se acredita. Não quer dizer que tenhamos que ter uma postura inerte e indiferente. Não. É necessário que nós tenhamos a postura de que, porque acredito, faço todo o necessário hoje para que aquilo se realize, mas ainda que aquilo que nós esperamos que o Senhor nos conceda não se realiza, fazer o melhor que podemos. E aqui está um detalhe: nós não deveríamos esperar de Deus coisas ou pessoas. Não deveríamos esperar coisas ou pessoas. Aqui não está simplesmente o fato de ter um filho. Está o fato de conseguir perpetuar a sua própria história, a sua vida. Mas está o fato de participar concretamente e ativamente de um processo contínuo aonde mantemos a presença não só de Deus, mas também a nossa na história. Para um judeu deste tempo, ter um filho significa mais do que ter alguém que seja o seu mimo. Significa: a minha vida continua nele. A minha história continua nele. Ele poderá ver o Senhor com seus olhos, e nos olhos dele eu verei. É a cabeça daquele tempo. Mas eu não quero que ele veja de qualquer jeito. Eu não quero que ele entenda a vida de qualquer maneira. Eu não quero que ele seja o avesso de mim. Eu quero que ele seja melhor do que eu. E isso leva tempo. Bem, Sarai, a exemplo do ser humano que não sabe escutar e não sabe esperar, mete o pé pelas mãos e colhe o fruto dessa atitude. O que o Senhor Deus teria com isso?
Foi ela quem fez as escolhas. Foi ela quem fez o caminho. Foi ela quem incitou. E aí depois ela ainda tem uma atitude muito interessante. É por sua causa que Agar está olhando para mim com tanto desprezo. A culpa é sua. Aí me permitam, deixa eu fazer uma brincadeirinha. Ué, você mandou dormir com ela, agora você está achando que eu que sou culpado porque ela está olhando para você diferente? Você fez uma escolha. E quando a gente faz determinadas escolhas ou inspira determinadas ações que não dão certo, é necessário que nós assumamos a nossa parcela. Coisa que nem sempre a gente quer, né? Mas isso é um mero detalhe. Não é verdade? É só um detalhe. Não faz diferença nenhuma para ninguém. Quem assim pensar, infelizmente vive de ilusão. E vejam a coincidência, ou na verdade, não é pura coincidência, é uma grande providência, que é um pouco daquilo que Jesus vai apontar aos seus discípulos, e vejam se não há coerência. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui está uma característica para saber quem é discípulo de Jesus. E infelizmente, para muitos isso é um soco no estômago. Não é simplesmente o fato falar de Jesus, não é simplesmente o fato dizer que crê nele, não é simplesmente o fato ter atos devocionais, participar de um determinado culto, não é só isso. E também não é o fato de ficar fora da igreja e dizendo ele e Deus, eu e Deus vamos construir um caminho. Não, não é isso que se faz discípulo. Tanto dentro e fora da igreja, com críticas ou não, todos que assim se portam não podem se esquivar dessa fala. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E entrar no reino dos céus não é uma coisa que acontece após a morte, é a dinâmica de entrar na vontade de Deus que pode se realizar na sua história, inclusive na sua espera, que pode ser extremamente desagradável, ou a sua impaciência como de Agar pode inclusive levar você a pensar alguma coisa que através de suas forças, de suas maquinações, de sua inteligência, poderá mudar o curso da história e fazer com que alguma coisa seja mais breve, um caminho seja mais breve a você alcançar. E na verdade não. Não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, em nome de Jesus eu vou conseguir isso. Como se isso fosse uma mágica. Mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Colocar em prática a vontade do Pai é, sim, observar aquilo que até agora, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus apresenta. Ele está fechando o seu discurso do Sermão da Montanha. Ele já apresentou quais são os critérios para ser discípulo dele. E eu não vou voltar, mas aconselho que cada um possa pegar novamente Mateus capítulo 5, versículo 6, capítulo 6 e capítulo 7, Mateus capítulo 5, 6 e 7 e fazer uma boa leitura. Porque ali está as regras ou os princípios para sabermos se estamos realmente trilhando um caminho no qual a vontade do Pai se torna presente em nós. Mais do que dizer sobre Jesus, é saber se nós estamos atentos no dia a dia, praticando o que Ele ensina. E eis um detalhe. Jesus tem uma fala muito interessante, muito significativa. Porque à medida com que aqueles que se acham como discípulos dele, que falam Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônios, nós realizamos milagres, nós fizemos tantas coisas em seu nome, nós falamos do Senhor tantas vezes. E Jesus declarará. Mais do que dizer publicamente, o declarar tem uma característica de sentença. Na cabeça de um bom judeu que faria a sua escola com um mestre, se o seu mestre assim declarasse, jamais vos conheci, ele está dizendo, eu perdi o meu tempo com você. Você não é digno nem de se dizer meu discípulo.
Você não faz parte da minha história. Eu não te reconheço, porque em você eu não vejo traços de nada do que realmente te ensinei. Então é mais do que simplesmente dizer, é declarar: você não tem parte nenhuma comigo, porque o seu caminho não foi de fazer parte comigo. E aonde o discipulado de nosso Senhor acontece? Se não agora, a cada minuto, a cada dia. É por isso que Jesus, ao dizer: então declararei, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. E como praticastes o mal? Porque não escutaram aquilo que eu disse. E lembremos-nos, uma das sentenças que precisamos recobrar e revisitar é Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Para então termos um parâmetro e pensarmos: será que realmente eu estou como discípulo a escutar, ou estou como Agar, que tenta dar um jeito? Mas no Brasil nós não somos o povo que busca fazer muito jeitinho, né? Muito menos na política, né? De boba só tem a cara mesmo. Por isso que a seriedade do que é dito no versículo 27, o homem que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que exatamente se esqueceu de observar que falar e acreditar em Jesus é mais do que pronunciar com os lábios. É algo que se encontra e se contempla no viver de quem algumas vezes tem que falar alguma coisa, mas que é comprometido com a comunidade de fé, que é comprometido com a fé, que é comprometido com o caminho que precisa fazer para se reconstruir a imagem do homem e da mulher que são filhos de Deus. Porque a nossa vida é literalmente uma construção. Podemos construir nossa história sobre vários terrenos. E o modo com que o lugar onde escolhemos construir a nossa história, o nosso edifício espiritual, pode estar marcado por muitas escolhas. Mas aqui vem o imperativo de Jesus: escolha bem o lugar aonde você quer construir o edifício de seu viver. E aí eu volto à imagem de Abrão. Não é simplesmente falar ou acreditar e dar o seu jeito. É estar disposto ao longo da história, até quando parece que nós não conseguiremos nos tornar aquele homem e aquela mulher numa melhor versão de nós mesmos, ainda que pareça impossível, persistir e continuar. E só persiste e continua num caminho quem realmente acredita. Se eu não acredito que uma pessoa de quem eu cuido, que sofreu um acidente, pode voltar a andar, eu vou fazer alguma coisa? Ainda que eu leve, busque, a postura que terei de descrença será desanimadora. Se isso tratado, só um minuto, demorou? Não, é alergia mesmo. Amém. Demorou. Se eu não acredito, não vai fazer diferença nenhuma. Eu posso inclusive levar, trazer, mas o meu modo de olhar e de me dedicar não será um incentivo. Serão tão desanimadores que aquela pessoa pode inclusive desistir. Agora pensemos, se eu não acredito que posso eu ser melhor, ou que pela vivência da fé, seguindo Jesus Cristo, o mundo pode ser melhor, eu literalmente vou me igualar a todos os outros que estão por aí.
E aí talvez até poderíamos cantar assim, ó, se perguntarem por mim, diz que eu estou por aí. Não é o fato de andar pela estrada da vida dizendo eu creio em Jesus que faz alguma diferença. O que faz diferença é o modo de viver e como você vive.